Fala galera, beleza? Mark da MR Tech. Você que não é inscrito no canal aí, já vou falar, se inscreve no canal, deixa um comentário também aí, tá? Fala aí pra gente aí de qual segmento que você é, se você já trabalha com piscina, refrigeração, elétrica, comandos elétricos aí, beleza? Hoje a gente vai falar aqui referente a um defeito de baixa pressão, né? Porque assim, baixa pressão, a gente já entende que é um vazamento de gás, né? Vamos se dizer que meio que no automático. Falou de baixa pressão, pensei, vazamento de gás. Só que assim, na verdade, pode ter sim algumas variáveis, tá? Pode ser defeito no pressostato, pode ser um exemplo, um congelamento severo, pode ser um sintoma de um entupimento no sistema, tá? Então, não necessariamente vai ser sempre vazamento de gás, tá? A gente está numa situação de um cliente aqui, eu vou até compartilhar a minha tela com vocês, que esse cliente aconteceu o seguinte, foi uma máquina que a gente fez uma manutenção mais completa, tá? A gente fez uma manutenção mais completa e, meu, passou em todos os procedimentos, teste de estanqueidade, tudo certinho, tá? Quando chegou a funcionar esse equipamento, que a piscina foi reformada e tal, quando chegou a funcionar esse equipamento, o equipamento funcionava, um exemplo, 12 horas, aí do nada ele desarmava e apresentava baixa pressão aqui do compressor 2, é uma máquina de dois compressores. E aí o cliente, Marco, pô, a máquina tá em bloqueio aqui, tá aparecendo STP e tal. E aí eu fui lá, visitei lá novamente, falei, pô, cara, não é possível que tenha um vazamento de gás. A máquina ficou mais de 24 horas, né, que essa máquina veio para a oficina, ficou mais de 24 horas em teste de estanqueidade e tal. E aí eu falei, não, beleza, vamos verificar. Aí fui lá, bati continuidade no pressostato, medimos o gás, tudo certinho, máquina normal. Aí colocamos para funcionar de novo e depois deu problema de novo, novamente a mensagem. Entendeu? Resumindo, era uma falha no pressostato, tá? Eu vou até mostrar o vídeo aqui para vocês, ó. Aí, galera, testando a máquina aqui, que ela desarma o compressor 2 por baixa pressão, né? Aí eu jumpei o pressostato, ó, tirei o pressostato aqui, ó, tá vendo? Jumpei direto, certo? E aí, o que acontece? Esse pressostato tem que dar continuidade, ó. A pressão tá certinha, ó. A pressão tá boa, tá? O pressostato dá continuidade normal, porém, em algum momento, ele pisca ou ele abre, entendeu? Então a gente vai ter que trocar esse pressostato aqui, porque infelizmente está com funcionamento duvidoso. Entendeu? Entendeu? Vamos trocar ele lá. Aí, galera, testando a máquina aqui para ela desarmar. Aí o que acontece? A gente trocou o pressostato, né? Para quem não conhece, o pressostato ele é uma peça que ele tem a função de ler a pressão dentro do sistema, né? Então, cada pressostato ele vai trabalhar na faixa de pressão, né, para determinado fluido e pressão ali do sistema do equipamento, né? Porque, por exemplo, o pressostato de alta ele vai abrir numa certa pressão, certo? E o de baixa ele vai abrir numa certa pressão, tá? A questão da proteção. Então, por mais que os dois podem ser utilizados no R22, mas são de funções diferentes, porque ele vai estar no ponto do sistema com uma pressão diferente, tá? Aí, tipo, mudou lá, é uma máquina que é o fluido R410A. Então, aí é um outro modelo de pressostat, tá? Então, só uma sacada aí para vocês. E aí, o que acontece? Se essa peça tiver com problema, teoricamente, a máquina é para ficar numa normalia constante. Desligou e ligou a máquina, já era para ela apresentar baixa pressão, sempre, tá? Mas nesse caso, ela estava como se fosse com mau contato, né? Hora ela estava com o contato fechado e do nada ela abriu o contato, ou seja, o pressostato estava com a sensibilidade alterada, entendeu? É difícil isso acontecer? É difícil acontecer, mas pode acontecer. Já é a segunda ou terceira vez que a gente pega esse tipo de situação. E dificulta muito o diagnóstico, porque você bate continuidade, o pressostato dá continuidade, aí tem hora que pisca, tem hora que, entendeu, não dá continuidade. Então acaba dificultando muito o diagnóstico. Na dúvida, cara, troca, tá? Na dúvida, troca, que foi o que a gente fez, tá? E deu muito certo. Aí depois de uns 2 dias a gente entrou em contato com o cliente, a piscina já estava climatizada, tal.
Então assim, nem sempre, tá? Vazamento, pressão baixa significa vazamento de gás. Tem que avaliar a máquina, tá? Tem que ser sutil ali no diagnóstico para você não acabar se precipitando, tá? A gente já pegou casos de máquina com sinalização invertida, por exemplo, estava na verdade desarmando por alta e sinalizando como se fosse por baixa, entendeu? Porque estava invertida de fábrica na placa, tá? Então, assim, são N situações que pode acontecer, tá? Mas na maioria dos casos, realmente, é vazamento de gás, tá? Pressão baixa, vazamento de gás. Isso vamos dizer que a maioria das vezes, né? Nesse caso aqui, a gente precisou simplesmente de uma chave 14 e uma chave 11 para trocar o pressostato e ali medir ali, verificar a questão de com a bolinha de sabão se tinha vazamento, né? Porque quando você troca o pressostato, você acaba ali tendo que fazer o aperto, né? Ele já vem com a flange interna, a peça. Conforme você aperta, ele vai vedar, né, através do aperto, entendeu? Então, tem que ser bem fixo para não acontecer de ter vazamento de gás, tá? Então, queria compartilhar com vocês hoje essa experiência, tá? Uma experiência de campo aí do dia a dia e espero ter te ajudado. Fechou? Então, vamos para cima. Até a próxima.